probleminha técnico aqui na live anterior, então vamos recomeçar, tá? Dessa vez pelo celular, porque aí acho que não tem problema com o microfone, tá? A live de hoje é porque algumas mães me escreveram semana passada, quando eu falei da questão da birra e de aguardar que a criança se comunicasse e não deixar que o choro fosse a forma de comunicação mais eficiente, tá? E aí muitas mães me escreveram perguntando porque... não, Renata, eu sei, meu filho se comunicou, disse o que queria e eu não concordei. E aí, quando eu não concordei, a criança começa a fazer um escândalo. Então, não é um problema propriamente de comunicação, certo? Como que a gente vai agir nessa situação? Então, algumas reflexões são bem importantes para a gente lidar com a frustração, com esse choro da frustração, né? Com esse choro do ser contrariado. A primeira reflexão muito importante é a gente entender que todos nós vamos passar por frustrações, não é uma vez só na vida, são milhares de vezes, às vezes são dezenas de vezes no mesmo dia que as coisas não saem exatamente como eu quero. E é importante quando a gente cria filhos, né, que a gente tenha a noção de que é preciso e imprescindível que a criança aprenda a lidar com esse tipo de sentimento. Se ela não aprende a lidar com esse tipo de sentimento, ela vai estar sempre frustrada num nível absurdo, sempre focando naquilo que ela não tem. Poxa, as coisas não são como eu quero. E não, as coisas não são como a gente quer. Raramente as coisas são como a gente quer. Uma pergunta que eu faço assim recorrentemente nos meus cursos e palestras é se alguém já conseguiu fazer o que queria do jeito que queria e na hora que queria. E eu acho que até hoje, em todos os meus cursos e palestras, uma pessoa levantou a mão dizendo que tinha conseguido fazer uma vez na vida, tinha sido o casamento dela, fez o que queria, do jeito que queria e na hora que queria, tá? Fora essas exceções, assim, super exceções na vida da gente, normalmente a gente faz uma escolha. Eu vou ser frustrado nesse quesito para ter os outros que eu julgo mais importantes, tá? E justamente a receita para a felicidade reside em a gente entender que a vida é assim mesmo. Então, seu filho vai precisar entender que a vida é assim mesmo desde muito cedo. Tá? Então, primeira coisa, a gente tem que se livrar dessa culpa de que, puxa vida, mas meu filho está tão zangado porque não conseguiu o que queria. Outra coisa que a gente costuma pensar, ou que eu costumo ouvir muito nas consultorias, é o seguinte: ah, mas ele é que nem eu, ele não gosta de ser contrariado. Digo, gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu não suporto ser contrariada. Alguém gosta, tá? Eu não conheci até hoje alguém que me diga assim, nossa, eu acho ótimo ser contrariado, ou eu não me importo nem um pouco de ser contrariado. Isso também não existe, tá, gente? Faz parte da natureza da gente a gente querer as coisas como a gente quer. O que também faz parte é a gente compreender que nem sempre as coisas vão ser como a gente quer, tá? Então, quando o seu filho demonstra essa frustração, ele está fazendo duas coisas. Demonstrando aquela frustração que a gente, por filtros sociais, não demonstra. Então, quando você não consegue uma coisa que você quer normalmente até na vida privada, né? Tipo, eu sozinho, ou na minha cabeça eu xingo, né? Ou eu praguejo, ou eu fico zangadíssima, mas eu não demonstro porque eu sei que não é meu direito. Enfim, eu tenho um filtro social que eu já tenho uma certa experiência, eu sei que as coisas são assim e que se eu explodir pode ser pior, tá? A segunda coisa que seu filho está fazendo, além de expressar a insatisfação dele sem esse filtro social que ele ainda não tem, tá? É testar as dinâmicas de comportamento. E aí é que vem o pulo do gato, tá? Eu ajo com pessoas diferentes de formas absolutamente diferentes, certo? Então eu sei que com uma pessoa eu preciso ter um jeitinho, mais jeitinho para conseguir o que eu quero. Eu sei que com outras pessoas eu tenho que ser mais assertiva para conseguir o que eu quero. E assim a gente vai. Como que eu cheguei nesses padrões diferentes de comportamento? Porque eu testei. E aí, com o passar do tempo, eu já sei que com tal pessoa é assim, com tal pessoa é assado. Por exemplo, por que a criança às vezes não come em casa, mas na escola come? Então, são dinâmicas de comportamento que a criança vai testando e que aquilo vai criando a forma como aquela relação vai se dar, tá?
Então, quando seu filho for fazer essa birra, ele tá tentando ver se ele consegue fazer as coisas, reverter a tua decisão. E tudo bem, todos nós fazemos isso, quando você não consegue uma coisa, até na justiça, né? Ah, eu perdi uma causa, eu entro, eu recorro, enfim, isso é parte natural do processo humano. Nunca a pessoa que foi favorecida na decisão vai gostar que a outra recorra, mas é assim, tá? Então ele está recorrendo da sua decisão, para usar, né, um termo jurídico, e ele está testando como essa relação vai se dar, tá? Então é importante que você... respeite o sentimento do seu filho de estar brabo e frustrado. Ele tem direito de estar brabo. É muito comum, inclusive com crianças mais velhas, né, e pré-adolescentes, que os pais neguem alguma coisa, a criança nem discute, mas chora e os pais ficam brabos. Tá chorando por quê? Você tem tudo e tal. Tá chorando porque tá triste, porque não conseguiu o que queria. Nada mais natural, é assim mesmo, e seu filho tem direito de ficar triste com relação àquilo. Tá? E a outra coisa que eu sempre falo para os pais é não ceder. Se você disse não naquilo, não vou ceder. O que não significa ser ríspido com a criança, tá? Então, seu filho está triste porque ele não conseguiu aquilo, você pode pegar ele no colo, você pode, ou se ele não quiser, você pode respeitar que ele não quer ser acalmado, isso é muito importante. Seu filho não quer que você segure, ele não quer ficar calmo, então você deixa ele extravasar o que ele quer, mas você não precisa dizer assim, então tá, eu só volto aqui quando você parar de chorar, ou eu não gosto de criança que chora, ou eu não gosto quando você faz isso. Não precisa falar isso. Você pode simplesmente dizer para o seu filho assim, filho, eu sei que você está zangado, mas hoje não dá para deixar fazer isso por causa disso, disso e daquilo. Dali para frente, o seu filhote já entendeu o que você está dizendo e ele está manifestando a insatisfação dele. Permita que ele faça isso, tá? O que você vai desenvolver com isso? 2 coisas, ou 3, tá? Primeiro, seu filho vai entender que você está ouvindo ele, que você entende o que ele está sentindo. 2, seu filho vai desenvolver o autocontrole que todos nós temos, ou deveríamos ter, e que faz com que nós não tenhamos essas explosões, tá? Então, vocês vão ver que cada vez eles vão se acalmar de forma mais rápida. E 3, o seu filho vai começar a evitar se estressar tanto se ele souber que aquilo não vai, nessa dinâmica de relação, surtir o efeito de ter a decisão revertida, tá? Isso não significa que seu filho é um manipulador, que ele estava tentando fazer. Não, ele está simplesmente querendo saber como é que esta relação funciona, ou ele está simplesmente querendo expressar que ele está triste, que ele está insatisfeito por aquilo que aconteceu. Tá, gente? Tá bom, gente? Seguinte, a live de hoje era isso. Eu queria convidá-los para ir no site e conhecer o nosso curso de disciplina positiva. Para quem mora em Curitiba, dia 2 de setembro eu estou começando a turma nova, tá? Corre lá, garante o desconto se você compra o pacote inteiro, os 7 encontros de disciplina. Você ainda ganha o livro Educando com Respeito. Quem não é de Curitiba pode acessar lá no site em serviços, cursos online, a gente tem várias opções, eu estou gravando outros e vou colocar outros disponíveis, tá? E se você quiser, você pode também seguir o canal da Consultoria Sosseguinho no YouTube, porque todos esses vídeos depois eu coloco lá, tá? E aí vocês recebem notificações ou ativem as notificações aqui do Face. Deixem sugestões para a live da semana que vem, tá? Que aí terça-feira que vem tem mais, a gente volta e conversa mais um pouquinho. E mais, me digam o que vocês acharam, testaram em casa, deu certo, não deu certo, melhorou, não melhorou, como que foi, tá bom? Um beijo e até semana que vem.